Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 20 de 5 de 2021. Vamos dar início à nossa aula? Português, interpretação de texto, diário de Kika. A matéria vai estar na apostila de atividades complementares, nas páginas 2, 3, 4 e 5. Diário de Kika. Você tem ou já teve um diário? Na sua opinião, quem escreve um diário o escreve para quem? O texto a seguir é um trecho de um diário. Será que é um diário verdadeiro de uma menina chamada Kika? Então vocês vão ler o texto, tá? Com bastante atenção, observando bem todo o texto. Depois nós vamos começar trabalhando o texto. O número 1. Agora que já leu o texto, responda. Você acha que esse diário é real ou inventado? Como você chegou a essa conclusão? 2. Kika escreve todos os dias em seu diário? Sim ou não? E explique. 3. Assinale a resposta certa. Quais destes assuntos aparecem nas anotações do dia 3 de março? Leiam, olhem lá no dia 3 de março, vê qual assunto aparece lá. 4. Responda com suas palavras. Sobre o que ela fala na anotação do dia 16 de março? E no dia 18 de março? 5. Fiz uma boa prova de matemática. A professora até já me deu a nota. Graças a Deus não perdi média. Graças também ao Rafa, que me ensinou expressões. Nem acredito. Hoje fiz prova de português. Moleza. Adoro essa matéria. Amanhã farei de geografia. Não sou muito chegada, mas não me compromete. Assinale a resposta certa na frase: hoje fiz prova de português. Kika, conta um fato. Fez prova de português, dá a sua opinião sobre a prova ou diz o que sentiu durante a prova. 6. Além de contar o que acontece com ela, Kika também faz comentários, diz o que pensou e sentiu. Em quais dessas frases isso acontece? Assinado. A professora até já me deu nota. Adoro essa matéria. Amanhã farei geografia. Não sou muito chegada. Então, em quais destas frases? Provavelmente vai ter mais de uma resposta, tá? 7. Copie a frase em que ela dá uma opinião sobre o seu irmão, o Willy. 8. Willy acha que meninos não podem andar na carroceria do caminhão. O que você pensa disso? Existem coisas que meninos não podem fazer e meninos podem? 9. Na sua opinião, por que Kika escreve um diário? Então, gente, a atividade de hoje termina aqui no número 9, tá? Ela vai até a página 5, mas ela termina no número 9. Numa outra aula, estaremos fazendo a outra atividade, tá bem? Geografia, migrações. A matéria vai estar no PET 2, nas páginas 61, 62, 63, 64 e 65. Nossa matéria de geografia de hoje vai estar no PET 2, semana 1. Tema: migrações. Caro estudante, nesta semana você irá compreender o motivo pelo qual as pessoas migram para diferentes lugares, reconhecendo quais são os principais tipos de migrações. Migração. Desde o início da história, a humanidade se desloca em grupos à procura de caça e outros alimentos. Migrar significa sair do lugar onde nasceu para viver em outro. Geralmente, quem migra busca melhores condições de vida em outro país, região, estado ou município. As pessoas que saem de sua terra natal, que é o seu lugar de origem, são chamadas de imigrantes. Quando elas entram no novo lugar onde vão viver, são chamadas de imigrantes. Mas por que essas pessoas migram? Os fluxos migratórios têm diversas causas. As fortes desigualdades econômicas estão entre os principais fatores, mas podem criar também os problemas ambientais, as catástrofes naturais e, em algumas localidades, as guerras, perseguições políticas ou religiosas que levam as pessoas a migrar. Nesse caso, eles passam a ser chamados como refugiados, no país onde encontram segurança para iniciar uma nova vida. Os movimentos migratórios podem ser internos ou externos. Migração externa. São definidos como migração externa quando as pessoas migram de um país para o outro. E migração interna quando as pessoas migram de um lugar para o outro dentro do próprio país. No Brasil, as migrações externas ocorrem desde a chegada dos colonizadores portugueses, em 1500, mas entre os anos de 1884 e 1939, cerca de 4 milhões de imigrantes entraram no país. São eles portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses,
sírios e turcos. Atualmente, ainda que o fluxo seja menor, muitos estrangeiros têm migrado para o Brasil. É o caso de coreanos, chineses, bolivianos, paraguaios, portugueses, moçambicanos, haitianos, angolanos e sírios. Milhares de brasileiros também emigram, ou seja, saem do Brasil, isto é, saem do Brasil para viver em outros países. Geralmente, eles vão em busca de melhores oportunidades de emprego. O principal país de destino, no entanto, continua sendo os Estados Unidos, com 367 mil brasileiros, 22%, mantendo assim uma liderança de mais de década. O segundo lugar é ocupado pelo Japão, com 206.976, 12,8%, seguido de Portugal, com 136.631, correspondendo a 8,4%, Itália, com 106.040, 6,5%, e Espanha, com 100.128, 6,2%. Na América do Sul, o Paraguai é o país mais procurado, com 75.826 imigrantes brasileiros, que corresponde a 4,7%. Em 2016, por exemplo, o órgão falava em mais de 3 milhões de brasileiros vivendo no exterior, por volta de o dobro do estimado pela DESA, sendo que 750 mil estariam na Europa. Migração interna. No Brasil, as migrações internas são motivadas geralmente por fatores econômicos. Veja o que ocorreu ao longo do tempo. Em 1950 e 1970, a industrialização dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro atraiu imigrantes para a região sudeste. A criação de Brasília atraiu pessoas para a região centro-oeste. Região nordeste, área saída de imigrantes devido às secas prolongadas. Em 1971 a 1990, permanece o deslocamento do Nordeste para o Sudeste. As regiões Norte e Centro-Oeste surgiram oportunidades de trabalho ligadas à agropecuária e ao extrativismo, além de infraestrutura. De 1991 a 2010, as migrações dentro de cada região se intensificaram, na maioria das unidades federativas. Outra migração que chama atenção é a de retorno. Os migrantes voltam ao local de origem. Para saber mais, vamos assistir ao vídeo Os Imigrantes no Brasil. O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia, mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios, que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7 mil pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Algumas contribuições dos imigrantes no Brasil.
Contribuições italianas. Foi a cultura que melhor se adaptou ao país, principalmente na culinária. Hoje, se as massas fazem parte do dia a dia do brasileiro, deve-se isso em grande parte aos imigrantes italianos. Além delas, temos as preparações à parmegiana e à milanesa. Contribuições espanholas. Deve-se agradecer aos espanhóis pela introdução das porções de petiscos nos bares e restaurantes, os populares tapas. Contribuições sírio-libaneses. Com as viagens dos mascates árabes por todo o país e fixação em alguns pontos, hoje encontrar comida árabe é fácil. Quibes, esfirras, tabules e kaftas fazem parte do cotidiano de uma pessoa que mora em algum centro urbano. Árabes no Piauí. Chegaram em duas grandes levas, 1889 e 1945, estabelecendo-se na cidade de Floriano. As influências podem ser notadas na arquitetura dos casarões das famílias, na presença de quibes e esfirras em lanchonetes pela cidade e nas aulas de dança do ventre em escolas da cidade. Chegaram a ser expulsos da cidade por causa de sua maneira inovadora de negociar, sendo os primeiros a usar o crediário. Contribuições japonesas. No começo, a diferença cultural fez com que apenas os imigrantes e seus descendentes mantivessem as tradições. Mas com o tempo, eles foram sendo absorvidos pela sociedade. Um exemplo é o bairro da Liberdade, em São Paulo. A culinária japonesa foi modificada e adaptada ao gosto brasileiro, como sushis com cream cheese e com ingredientes locais, como a carne de sol. Atividades. Número 1. As pessoas com as quais você convive vivem atualmente no mesmo local onde nasceram? Em caso negativo, registre os motivos que fizeram com que elas se deslocassem. Observe a charte e responda a atividade 2 e 3. Então, vocês vão observar a charte para responder. Quais os motivos que levam o personagem a migrar? A partir da observação do lugar de origem do personagem, em qual região brasileira ele reside e para qual região provavelmente ele irá buscar emprego. Observe o gráfico e responda as atividades 4 e 5. Vamos observar o gráfico. Países com maior número de imigrantes brasileiros em 2015. Então, aqui nós temos o nome dos países: Estados Unidos, Paraguai, Japão, Reino Unido, Portugal e Espanha. E aqui nós temos a quantidade de imigrantes no ano de 2015. Que países tinham maior número de imigrantes nesse período e o menor? Quais motivos levam os brasileiros a deixarem o nosso país? Essas são as nossas atividades de hoje. Até mais!